Ao contrário desses efeitos benéficos que estamos descrevendo, todas as vezes em que a exposição ao sol ocorre em excesso, nos momentos inadequados, por períodos prolongados, sem a proteção adequada, notamos, ao contrário dos efeitos benéficos, os efeitos chamados de danosos ou lesivos, porque nos geram problemas, porque nos geram disfunções e muitas vezes consequências que não são desejáveis. Aqui mostro para vocês alguns exemplos de efeitos danosos que podem ser obtidos devido a essa exposição excessiva à radiação ultravioleta proveniente do Sol. Entre eles, as manchas que podem surgir na pele, bem como as queimaduras, que dependem de uma exposição por um tempo mais prolongado, em horários de maior incidência de radiação ultravioleta, e ainda os casos de câncer de pele, né? Que sabemos, já vou mostrar alguns dados a respeito disso, que são muito frequentes em nossa população e que justamente por isso podem ser considerados como um problema de saúde pública, justamente por afetar muitas pessoas, por interferir na qualidade de vida dessas pessoas, gerando, inclusive, gastos significativos para a saúde pública, de forma que considerar caminhos, meios de prevenir a ocorrência desse tipo de patologia é algo bastante importante, algo interessante. Além dessas questões, né, como manchas, queimaduras e o câncer de pele, que nos preocupa tanto, o envelhecimento cutâneo também pode ser descrito como um efeito do sol. Mais especificamente, o sol é capaz de acelerar as alterações que acontecem na nossa pele com o tempo. É claro que nós não podemos barrar a ação do tempo sobre a nossa pele, porém, os efeitos do sol acentuam as marcas do envelhecimento, aceleram a ocorrência dessas marcas, em um fenômeno que nós chamamos de fotoenvelhecimento. Então, nesse momento, gostaria de mostrar essa relação tão controversa, né, que nós temos em relação ao Sol, sendo que, em alguns momentos, nós podemos considerar diversos efeitos benéficos, mas, quando em excesso, o que nós temos é justamente o contrário, mas uma série de efeitos deletérios que podem ser resultado dessa exposição excessiva à radiação ultravioleta proveniente do Sol. Apenas para destacar um pouco mais essa questão e essa preocupação que pode ser, inclusive, entendida como de saúde pública, apresento aqui para vocês um recorte retirado do site do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, inclusive com o link aqui no final da página, caso queiram acessar e observar essas informações na íntegra, em que esse órgão nos mostra que o número de novos casos de câncer de pele não melanoma esperados para o triênio que vai de 2020 a 2022, portanto, no momento que nós estamos vivendo, será de quase 84 mil novos casos entre os homens e aproximadamente 93 mil casos entre mulheres, correspondendo a um risco estimado de aproximadamente 80 casos novos a cada 100 mil homens e aproximadamente 87 casos novos a cada 100 mil mulheres. Reparem que é um número bastante grande e que já nos traz uma certa preocupação. Porém, quando aprofundamos ainda mais essa observação em relação a essas estimativas oferecidas pelo INCA, né, gostaria de chamar a atenção para esse quadro que nós estamos observando, em que, na primeira coluna, nós temos a descrição dos diferentes tipos de cânceres apresentados, né, e logo à frente, uma coluna mostrando o número de casos estimados para esse triênio entre homens e, mais à frente, o número de casos estimados também neste triênio entre as mulheres. Observem que os casos de câncer de pele não melanoma, eles são os mais frequentes em relação a todos os outros tipos de câncer, né? Isso, novamente, chama a atenção para a necessidade de cuidado, para a necessidade de conscientização, para a necessidade de proteção, de forma a reduzir esse número tão significativo de casos que acontecem
e que, inclusive, estão previstos para esse triênio que nós estamos vivendo. Destaco ainda, né, que além do número de casos de câncer de pele não melanoma descritos tanto para homens quanto para mulheres, estão anotados aqui também o número de casos de câncer de pele do tipo melanoma. O câncer de pele do tipo melanoma é o que atinge as células responsáveis pela pigmentação da nossa pele, chamados de melanócitos, e que são em um número, né? Apresentam-se, a estimativa, ela apresenta-se num número bem inferior aos casos de câncer de pele não melanoma, mas que, contudo, também merecem atenção justamente pelo fato do alto risco de metástase e de mortalidade envolvida nesse caso, né, nesse tipo de câncer de pele. Então, tanto o não melanoma quanto o melanoma são bastante preocupantes, mas normalmente as discussões giram, né, pensando nos efeitos do sol sobre a pele, em torno dos casos de câncer de pele não melanoma, justamente pela sua elevadíssima incidência. Lembrando, então, que devemos considerar a importância de ambos. Gostaria ainda de destacar um seguinte dado. Os casos de câncer de próstata, que são em torno de 66 mil estimados para esse triênio entre os homens, e de câncer de mama, em torno de 66 mil entre as mulheres, ainda são menores do que os casos de câncer de pele não melanoma. Esse é um dado bastante interessante, porque nós sabemos, né, que esses tipos de cânceres, o de próstata e o de mama, são também muito incidentes na população. E que, inclusive, né, ocorrem campanhas periodicamente na tentativa de conscientizar a população da necessidade da prevenção, da necessidade do cuidado, e isso não deve ser diferente com os casos de câncer de pele, visto que são ainda, né, ocorrem ainda numa incidência maior. Bom, com base nisso tudo,